Verificando a conexão, verificando. Vamos lá, vamos ver se agora vai rolar. Bom, chamando os seguidores. Vamos entrando. Janaína novamente. Vou te enviar o convite, Janaína. E para o Léo também. O vídeo estava travando. Vamos lá, Vamos aceitar a solicitação. Janaína. Oi, Lucas. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá, agora eu vou enviar a solicitação aqui para a Janaína. Tá. Janaína, nossa intérprete de Libras, que vai fazer parte dessa live. Já te enviei, Janaína. Só aceitar a solicitação. Ou então você pode enviar também, Janaína. Janaína Libras. Convidei a Janaína. Pronto! Janaína presente aí. Deixa ela dar uma ajustada na câmera dela. Tudo bom, Janaína? Tudo bem, você? Bem. Galera, vamos começar mais uma live. Uma live bem interessante, que eu sempre procuro fazer com os profissionais, tanto da saúde quanto da educação. O Bel é uma pessoa que eu conheço já há um bom tempo, já participou de pontos assim extremamente importantes da minha vida, né? E é um convidado que eu já tinha feito um convite, mas estava imerso, né, a muitos projetos pessoais e, né, inicialmente ele não tinha conseguido participar. E graças a Deus eu fiquei mega feliz quando ele aceitou, né, porque eu acompanho toda a produção de conteúdo dele nas suas redes sociais e aceitou o nosso convite, né? E como sempre aqui também a participação especial, né, dos nossos intérpretes, da nossa equipe de intérprete, para tornar todos esses conhecimentos de saúde e educação aí também disponíveis e da melhor qualidade aí para todo esse público também. A gente, no início da live, a gente sempre faz uma autodescrição, tanto nossa, né, quanto do ambiente que a gente está. Ela é bem simples, Léo. Eu vou fazer tanto minha, né, quanto da Janaína, que aí já é para tornar, né, a live também muito mais esclarecedora para o público que tem uma limitação visual. Né? Tá. Então, a autodescrição que eu faço minha, no caso hoje, eu, Lucas, estou de boné preto, sempre com barba, né? Barba bem comprida, né? Bem feita, claro, bem comprida, preta. Eu tenho a pele branca, mais rosada, olhos castanhos. Estou sempre de farda preta, sempre de camisa preta. No caso, hoje, uma camisa de frio, né? E também estou no meu escritório, onde que é uma biblioteca, onde tem várias estátuas atrás, né, de mim, alguns livros, né? E ela é uma parede marrom, né? É um armário embutido. E a nossa parceira, né, que faz a interpretação, né, de Libras, línguas de sinais, que é a Janaína. Ela tem uma parede verde no fundo, né, que é para ficar muito mais claro, né, os sinais para se entender, né? Ela, no caso, é morena também, clara, tem cabelo preto também, bem liso, bem comprido, né? E ela também está de camisa, só que social, preta. Agora eu vou deixar com você, Leonardo, para fazer sua breve apresentação aí, porque, né, eu não quero ser indelicado. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Muito bom o Tá, áudio. tá. Bom, então eu tô aqui no meu consultório, atrás de mim uma parede de tijolo, né, tijolinho à vista. Tô vestindo uma jaqueta cinza e tô de camiseta preta. Eu sou branco, um tom mais amarelado, vamos dizer, e sou careca, tenho uma barba
curta e pouco cabelo. Muito legal, Léo. Eu quero que você se apresenta, né, um pouco para a galera, conta um pouco a sua história de vida, né, tanto como se tornou psicólogo, como partiu esse despertar para você da psicologia, né? Da onde veio esse despertar? Se veio de uma situação familiar ou não? Se veio de algo, né, que você já curtia já em estudar, tá bom? Aham. E começa por aí. Tá. Bom, primeiro agradecer aí essa oportunidade, agora que eu estou entrando numa fase de divulgação, né, do livro. Então, foi bem oportuno assim esse convite. E eu sou psicólogo, né, de formação universitária, mas também sou professor. Criei uma escola própria de autoconhecimento, né, que é a Escola do Curador, aqui o nome da minha página. E eu sempre tive assim uma tendência a ser aquela pessoa que recebe o desabafo dos amigos, das amigas, sabe? Acho que eu tinha uma certa paciência para ouvir, talvez, as pessoas, e tinha um interesse mesmo genuíno pelo sofrimento, pelas questões que as pessoas atravessavam, e sentia que de alguma maneira eu podia ajudar, né, as pessoas. Desde muito cedo isso, né? Desde a adolescência eu me recordo já de ocupar esse lugar assim na vida das pessoas e sempre ser solicitado. Não que isso fosse sempre bom também. Às vezes me enchia o saco, porque eu também não sabia o que fazer, ou ficava irritado da pessoa não fazer o que eu falava, né? Mas eu senti que eu iria me encaixar nesse papel, né? De ser um terapeuta. E aí vi que não tinha outro lugar para eu entrar do que uma faculdade de psicologia, né? Mas além desse meu interesse em ajudar, eu sempre tive também um interesse mais místico, espiritual, de estudar as diversas religiões ou manifestações espirituais, visitar os lugares, entender como é que funciona. Então, essas duas buscas, vamos dizer que elas seguiram em paralelo, assim, na minha vida, e a escola do curador é como se fosse o encontro, né? Uma escola que procura criar uma ponte entre psicologia e espiritualidade, né? Falando numa linguagem universal. Pô, legal. E no caso na sua vida, Léo, teve algum evento assim que aconteceu na sua vida que foi marcante para você e você sentiu que todo esse conhecimento seu, toda essa expansão de consciência para com a saúde foi tipo assim mega importante, principalmente em algum desses eventos? Tá. Teve sim, cara. Teve dois momentos marcantes, assim, para mim. Um é que quando eu tinha 13, 14 anos, eu recebi, assim, uma ajuda de ter uma terapeuta que é uma prima minha, né, então da família. E naquela época eu estava adoecendo de uma forma neurótica. Tava ficando com toque, tava ficando meio obsessivo com certas coisas, tava também desenvolvendo umas coisas na pele, sabe? Com o que o povo antigo chamava de cobreiro. E ela conseguiu me mostrar por que eu estava com isso, que eu estava com alguns conflitos, né, em relação à minha vida. Mas nessa época eu ainda não tinha estudado muito, né? Só estava no início, já só tinha um interesse só por tudo isso. Depois eu passei por uma outra prova, que foi com 21 anos que eu tive câncer, né? Tive câncer no testículo, que é um câncer que dá em jovens. E aí sim, eu já tinha estudado bastante, já tinha trilhado uma parte desse caminho e tive que pôr em prática o que eu aprendi, né? Meio que na marra. Legal. E a questão, só para você explicar um pouco melhor da escola do curador, porque eu também fiz parte, né, de um grupo da escola Sim, do curador o e posso até. primeiro curso, né? Foi o primeiro? Foi. Olha só, então eu fui um privilegiado, eu peguei a primeira turma, É. mas explica
para a galera, porque aí eu passo a minha experiência pessoal de forma breve aqui para a galera, mas explicar para a galera o que a escola do curador ela tem como objetivo maior e depois, né, que tipo de produtos, né, que ela entrega, né, para as pessoas hoje. Se é uma especialização, se é um curso, se é algo diferente, né, uma Aham, consultoria. tá. Cara, então, o meu público é mesmo o público leigo interessado em autoconhecimento. Então, os meus cursos, eles são voltados para uma linguagem que praticamente qualquer pessoa possa compreender, né? Eu procuro sempre nivelar com falas simples, né? Porque eu sinto que eu sou uma espécie de tradutor. É como se eu traduzisse para as pessoas um conhecimento que talvez fosse inacessível para elas ir direto na fonte. Então eu sinto que passa por mim e eu repasso a elas, né? O objetivo assim do meu trabalho é promover o autoconhecimento. Então, nos meus cursos, a gente tem aulas e tem dinâmicas, né? Como você se lembra. Então, a gente pratica através de... Tem constelação familiar, tem trabalhos corporais, tem meditação, tem visualização. E o que puder ainda surgir, como roda de cura, né? Ou pequenos rituais também que a gente possa fazer para operar uma carga simbólica, também fazemos. Mas o meu objetivo é sempre expandir a consciência dos meus alunos, é aumentar o autoconhecimento deles e trazer clareza principalmente para os conflitos que eles carregam. Porque a maior parte busca autoconhecimento. Por quê? Porque tem um conflito no relacionamento, porque tem um conflito em relação à profissão, porque tem um conflito na família. Então, o autoconhecimento começa aí. Não é uma coisa assim, uma abstração que a pessoa, né, tá indo lá porque só quer saber. Não, ela está implicada com aquilo, né? Sim. Então, o meu trabalho é muito assim. Eu sempre peso, quando eu vou falar alguma coisa numa aula, ou mesmo quando eu escrever o livro, assim, isso aqui realmente é útil, né? Isso tem utilidade para as pessoas que vão ouvir isso, vão conseguir pôr em prática. Nossa, muito legal o que você falou, porque eu, na experiência, galera, eu assino embaixo, viu? Assino embaixo tudo isso que o Leonardo falou, né? Que ele entrega, até porque a gente tem que falar se a gente assina ou não embaixo, porque a gente sabe que hoje o comércio, independente do segmento, ele é vasto, né? Uhum. Estou falando vasto, ponto, né? Não estou falando se é bom ou se é ruim, né? Sim, Mas vasto. Então, quer dizer, hoje tem muitas pessoas criando diversos cursos, né? E eu sou uma prova viva, assim, de que foi fundamental, né? Eu ter ingressado nesse curso, né? Nesse curso da Escola do Curador, porque literalmente cada desses pontos que ele citou foi muito interessante, porque o Léo, né? Ele aborda cada um desses pontos, né? Com muito embasamento na psicologia e porque tem tudo uma explicação antes, né? Eu lembro muito bem, né, Léo? Antes de você passar qualquer dinâmica, você fazia questão não só de explicar verbalmente, mas de dar uma aula em si, né? Sobre uhum. pontos importantes que para a pessoa não se perder, né? Nesse mar de conhecimento que a gente tem Isso. aí fora, né? Aham. Então já você ficava totalmente calçado já para fazer a prática, né? E É, o mais importante que eu via, né, dessas práticas que tinha ali, é que era uma prática assim onde que vai muito pelo que você falou, que tinha muito amor envolvido, sabe? E aí você pode sim. chegar nessa questão de definição de amor, né? E além de muito amor envolvido, são mundos ali que esse mix traz um ponto de vista totalmente diferente sobre tudo que tem envolvido ali, sabe, para a vida da pessoa mesmo, né? Aham. Então, e depois eu posso discorrer mais, ainda mais com quem quiser ouvir, porque tanto eu quanto o próprio Léo é um canal, né? É um canal Sim. aberto, né, para qualquer tipo de solicitação nossa pelas nossas redes sociais. Mas está assinado Sim. embaixo e está feito um breve comentário sobre o seu curso, né? Obrigado. Principalmente sobre a questão alimentar. A questão alimentar sempre pesou demais na minha vida,
dentre todos os outros conflitos que ele citou aí, que eu tinha um bem pesado em cada uma dessas áreas, né? Mas a questão alimentar eu achei muito surpreendente, porque além do conflito, né? Eu tinha o conflito e estava num mar de crenças muito castrativas, sabe? Ah, Muito restritivas. Então, aí eu conheci uma versão, né, do mundo alimentar ali, né? Sensacional, né? Sensacional. E alimentar, eu falo desses termos alimentar porque a galera já gosta de puxar alguma coisa. É veganismo? É vegetarianismo? Não. É um mundo, assim, sensacional. Não vou discorrer mais, porque senão a gente não fala sobre o principal, né, Léo? tá. Mas esse livro, por exemplo, que você começou a criar ele saiu a partir de quando? Ah, Desde o começo da sua ah. carreira, de alguma atuação pontual sua com algum paciente seu, ou da própria escola em si? Sim. Então, legal você ter lembrado aí da questão alimentação, né? Que, assim, no fundo, todos os meus cursos, eles sempre foram uma expressão de, eu encontrei isso, que é bom para mim, esse conhecimento me fez bem, e agora eu quero passar para os outros. Então, foi um curso, o primeiro curso lá, né, que você fez, muito diverso, né? Porque a gente fala de personalidade, a gente fala de família, a gente fala de corpo, a gente fala de alimentação, de meditação, enfim, é uma gama de conhecimento muito ampla, porque eu considero que a escola do curador, ela vem, na verdade, preencher uma lacuna da nossa educação. Conhecimentos essenciais da nossa vida que não estão na escola, né? Enquanto a escola está lá ensinando básica e equação de segundo grau, a gente está faltando aprender sobre relacionamento, sobre lidar com a própria autoestima, né? A construção da personalidade. Então eu fui vendo, Lucas, que com o tempo de estudo e de prática, eu fui acumulando uma bagagem, cara. Uma bagagem, assim, que eu dava vazão através dos cursos, ficava satisfeito, sentia que passava por mim, não ficava só comigo, porque eu adoro ler, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Olha lá. Vivo rodeado de livro, vivo comprando livro e teve uma época que eu me senti um pouco entupido de conhecimento e eu não conseguia aprender coisa nova. E isso só resolveu quando eu comecei a dar aula. Falei, nossa, eu precisava oferecer mais, eu precisava ocupar o lugar de doar. Mas, embora eu sempre tenha sido apaixonado por livro, eu nunca tive o sonho de escrever, porque eu já pensava assim, pô, tem tanto livro no mundo, tanto livro bom, eu acho que não tem nada a acrescentar, não, né? Realmente não é um sonho, igual a pessoa fala assim, é um sonho desde a adolescência, eu queria ser um escritor, né? Nada disso. Mas eu tinha muito conhecimento. E aí, então, num determinado momento, na verdade foi no Natal do ano passado, eu estava participando de uma cerimônia espiritual, assim, religiosa, e eu senti um comando mesmo, assim, do meu coração, de que era hora de eu escrever um livro, né? Me veio o nome já, assim, Os Inimigos do Amor, né? Vou explicar o que isso significa. Mas foi uma intuição muito forte. Sabe quando você recebe uma intuição e você não consegue ignorar mais aquilo? Não sei se você já viveu isso. Sim. Mas tive um negócio assim, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí eu peguei e falei, bom, então vou começar a escrever. Só que para conseguir escrever, eu tinha que parar de... Eu não posso dar aula junto, porque para dar aula, a minha cabeça fica ocupada em montar a aula. E para escrever, é uma coisa assim, você tem que ser muito disciplinado, sabe? Tem que Sim, tem toda ficar uma ali. regra. Porque senão você perde a inspiração se você não tem isso. A tua mente vai para outro canto, aí você, para abrir o canal certo de novo, leva tempo, né? Então eu escrevi ele muito rápido, cara. Foram em 2 meses e meio a escrita dele. É um livro que tem 350 páginas, né? Então ele é grandinho. Mas o que eu percebi? Que esse livro, Lucas, ele já estava escrito dentro de mim. Ele não
foi uma coisa nova na minha vida. Era um conhecimento que eu já falava desse conhecimento há muito tempo, né? Era um conhecimento que eu usava ele todos os dias. Então, na verdade, eu só coloquei no papel aquilo que já foi cultivado dentro de mim. Nossa, mas isso que você falou que é muito bom, né? É sobre esses canais, sobre esses portais. É só quem vive um pouco mais imerso, porque isso é uma coisa também que eu preciso trabalhar muito em mim, que eu gosto muito, que é essas questões energéticas, espirituais, que começa a entender a importância de cada detalhe disso que você falou. Porque a gente vive imerso, né, nessas rotinas frenéticas, a gente vive nesses sistemas onde que sobrecarregam totalmente a gente e somos obrigados, às vezes, a trabalhar com 2, 3, 4 produtos dentro da nossa própria área, sendo que a gente, às vezes, ama absurdamente apenas um, sabe? Então são coisas assim, conflitos assim que são muito interessantes de se observar. E quando você falou sobre o foco na escrita para não perder inspiração, eu achei sensacional isso que você falou e sobre esse ponto de criação aí que você comentou isso. Cara, porque assim, ó, quando eu dava aula, eu tava dando aula uma vez por semana. Então eu já ficava assim, pô, na próxima aula eu vou falar isso e aquilo. Então a minha mente já ficava naquela direção, já ficava antenada para captar exemplos, né? Se isso estiver ativo, eu chegava para sentar na frente do notebook para escrever, pensava, tá vendo nenhuma ideia, deixa isso para lá. Então, realmente, o foco foi fundamental. E tanto é que foi muito rápido, né? 2 meses e meio, eu escrevia, acho que 1 hora por dia, no intervalo, quando tem uma janela entre um paciente e outro. E assim foi fluindo. Nossa, como que é impressionante, né? O foco que você teve. Porque eu falo impressionante porque é muito bom de se observar, galera. Não estou enaltecendo nada, mas é muito legal você ver, porque, tipo, você falou 1 hora por dia, 2 meses, é pouco tempo por dia, é pouco tempo para um livro sair, né? E você falou o número de páginas do livro, né? É altíssimo para um livro, né? Um livro de 300 e tantas páginas. Então, olha como que é sensacional. E com certeza, tudo que você colocou no papel da primeira folha à última, é o que você falou. Tipo, você toda hora se questionou. Agrega? Faz sentido? Tem Isso. conexão? Exatamente. Se não tiver, eu realmente olhava para o parágrafo e pensava, isso aqui realmente me ajudou? Entendeu? Se não me ajudou, eu não escrevo. Entendeu? Eu só escrevi mesmo aquilo que me serviu, de alguma maneira. Não, legal. E a temática? Porque é uma temática, assim, que hoje a gente também acha milhares de explicações, né? E não é um ponto de crítica isso, é apenas uma observação, milhares de explicação de todos os filósofos e pensadores, né? Essa temática, assim, por que que ela partiu? Qual que é a principal temática, né? No caso do livro. Então, você vê que o título do livro, ele já é um pouco provocador, né? Porque ele faz pensar, né? Os inimigos do amor. O Aí você amor pensa, tem pô, mas quem, inimigos, né? É aquela quem que pergunta. são, quem são os inimigos do amor, né? Então, assim, o outro nome que eu pensei em dar foi a compreensão psicológica do mal. Ó, Só que aí esse nome, ele ia ficar muito grande, sabe? Eu acho que ele ia talvez atrair as pessoas que não eram da área psicológica, iam se sentir um pouco inibidas, né? E aí eu falei, não, os inimigos do amor acho que choca, faz refletir um pouco mais, né? Então, basicamente, essa ideia, né, é que o livro ele não fala do amor romântico, tá? Já explicando aqui, não é um livro sobre relacionamento amoroso, tá? A ideia central, Lucas, da psicologia transpessoal é de que a nossa essência mais profunda, ela é amorosa. Ela manifesta diferentes formas de amor, como compaixão, como alegria, como cuidado, né, como assertividade. São como raios que brotam de um núcleo amoroso, né? Só que, devido ao nosso condicionamento,
e a nossa criação, nós vamos construindo uma muralha ao redor desse núcleo amoroso, de tal maneira que ele fica escondido, né? A nossa melhor parte, devido aos traumas, ela começa a se recolher, a se recolher, a se recolher, e a gente vai mostrando para o mundo uma armadura, uma parte nossa mais defensiva, uma parte nossa mais adaptada, uma parte nossa que não é tão verdadeira quanto esse núcleo amoroso, né? Então, essa parte eu chamo de eu inferior, né? Por que é o eu inferior? Porque é o eu que tem pensamentos negativos, que é baseado na vingança, que é baseado nos princípios da separatividade, como eu postei hoje. Então, uma ideia que nos separa do amor é a ideia de que você causar um mal no outro não vai voltar para você, você não vai ser afetado por aquilo. Ou a ideia é a inversa. Se eu causar um mal para mim, não vai afetar ninguém. Então essa ideia, ela vem da nossa percepção limitada da realidade. Como tudo é uma coisa só no universo, é tudo um campo de energia, tudo que eu fizer vai afetar a todos ao meu redor. Tudo que eu fizer comigo vai afetar todos. E tudo que eu fizer com os outros vai afetar a mim. Então, o nosso sistema de defesa, ele se estrutura de tal maneira a se opor à força amorosa, né? Ou seja, tem umas partes em nós, vou contar um exemplo prático disso aqui, que é o exemplo que eu dei no livro. Então, para quem não viu ainda, esse aqui é o livro, ó, gente. Muito louco. Tá parecendo invertido aí, né? Não, tá bom. Não. Invertido, mas é só ler de trás para frente. Ah, tá. Não, que se quiser dá para trocar aqui a câmera, eu acho que aí ele fica certinho. Ah, isso. Agora sim. Muito bom. Agora sim, Os Inimigos do Amor. Isso. Uma visão sobre a cura. Isso. Por exemplo, eu tinha uma paciente que se queixava de que ela não conseguia trabalho, cliente, né? Não conseguia ter cliente. E ela veio para a terapia com essa queixa, né? Tem alguma coisa em mim que me bloqueia na relação do trabalho, eu não sei o que é e tal. Bom, então a gente se pôs a investigar. E ela, descrevendo, através da autoobservação dela, ela notou que quando um cliente ligava para ela, naquela época não usava tanto o WhatsApp, né? Ela sentia um pouco de raiva e ela torcia para ninguém ligar. Mas era um pensamento que passava assim. Depois ela pensava, não, mas o que eu mais quero é trabalhar. Mas esse pensamento passava. Às vezes ela se via torcendo para que ninguém ligasse. Então, é um conflito na personalidade. Uma parte quer a realização e o crescimento, e a outra parte não quer isso. Só que por motivos obscuros, porque qualquer pessoa racional vai pensar, bom, mas por que será que essa pessoa não quer, né, trabalho, se isso é o que ela fala que quer depois, né? Então, investigando, nesse caso, a gente descobriu que uma parte dela tinha medo de ter sucesso na profissão, porque a mãe dela nunca havia trabalhado fora de casa, não desenvolveu uma profissão, porque decidiu cuidar da família e o marido é que trabalhava. Então a mãe nunca teve essa vivência. E ela sentia no inconsciente dela de que se ela tivesse sucesso, ela estaria, de alguma maneira, desagradando a mãe, ou rompendo uma regra que a mãe criou, um limite que a mãe estabeleceu, né? Então, veja, uma parte dela se opunha, era um inimigo, né, do florescimento dela. Então, são essas partes que se opõem que a gente tem que investigar no nosso trabalho de autoconhecimento. Porque se a gente não investigá-las, elas vão atuar através do nosso inconsciente e a gente não vai entender por que determinadas coisas não dão certo. Por que relacionamentos entram em falência, por que determinadas pessoas precisam passar por quebras, né? Porque tem uma parte dela que deseja isso. Então, é um estudo
de uma parte muito irracional, né, Lucas, da nossa mente. Não, é de partes irracionais, assim, e o bom dessas explicações que você deu, que a galera vai poder estudar mais profundamente, né, que você citou, essas questões do que são os movimentos, sabe, de amor, né, que a gente pode ter para com o mundo, para com a gente, né, nós mesmos, Sim. e como uma coisa, né, ela pode ser ou não esse movimento de amor, né, porque na hora que a gente começa a estudar profundamente, igual você falou, esse núcleo de amor, né, aí a gente chega na questão da centelha divina, a gente chega na questão do fluxo puro de energia. Isso. Aí a gente começa a entender essas questões que você falou assim, mega importantes. Aí vem aquela frase, né, de vó, né, que é aquele conhecimento simples que ela fala, água demais mata a planta também. É verdade. E faz total sentido, porque, por exemplo, criatividade na profissão, né, igual você falou, é um movimento de amor, né? É. Porém, criatividade demais pode ter outro significado, ela pode virar outra coisa, né? E te travar, igual você falou desse fator aí psicológico, né? Foi sensacional o exemplo que você deu de trava, né? Trava. E de trava que a sua cliente tinha e ela não percebia. E aí isso gera no pessoal que está assistindo agora a curiosidade de saber, e vai saber isso dentro do livro, né? De, pô, quantos segundos, então, eu tenho que pensar, né, uma coisa para que ela, de fato, não me trave, né? Sim. Então, vai ficar bem interessante essa leitura. Vai, porque tem um capítulo bem prático que se chama O Processo de Cura, onde eu explico a metodologia mesmo, de como se auto-investigar, como fazer essa busca por essas partes que são os inimigos do amor. Porque é um pensamento de fundo onde ele aparece. Não é o pensamento aqui da frente. Ele passa lá, são pensamentos estranhos que nós temos, né? Que é por lá que ele se manifesta. Então a pessoa, para ela se auto-investigar, ela tem que ter algum grau de introspecção, reflexão com ela mesma. Né? Por exemplo, uma maneira que eu ilustro também é falar que nós temos eus psicológicos. A gente acha que a gente é um eu só, mas nós não somos. Nossa personalidade ela é fragmentada. Por exemplo, você que trabalha com atividade física, saúde, as pessoas querendo se manter saudáveis e tal. Aí uma pessoa fala, não, a partir de segunda-feira eu vou acordar às 7 da manhã e vou fazer um treino super foda com o Lucas e tal. E eu vou melhorar meu colesterol, meu condicionamento e tal. Ela decide isso na sexta-feira. Mas aí na segunda-feira, a hora que o despertador toca, aquele eu que decidiu não se apresenta, né? Não está ali para cumprir a promessa. Então, qual a distância entre esses eus? Nós não percebemos que são eus diferentes, né? Então, tem um eu saudável que quer cumprir essa promessa, que quer se honrar a vida e os movimentos de saúde. Mas tem um outro eu que não. Se a gente não investigar esse eu e ir na direção dele, ele ganha, porque ele está no escuro. Ele age por trás, no inconsciente, né? E a gente nunca sabe, né, qual a força de cada eu, né? Igual você falou, né? Eles estão no escuro, né? E quando você... Isso eu aprendo muito, né, nas artes, né? Que eu frequento, ainda mais marciais, né? Você lutar com quem você não vê, não enxerga, não sente cheiro, não sente nada, é muito difícil. É muito, sabe? E aí o que você falou, né, também vai muito de encontro, né, com os eus que a gente não está vendo. E a gente não sabe que tipo de eu que é esse, né, e qual o tamanho, a força dele, né? Isso, exatamente. Então, é muito útil dentro desse trabalho a gente conseguir dar nome aos bois. Então, eu usei aqui um conhecimento que é das 9 matrizes do eu inferior, que são os 7 pecados capitais e mais
o medo e a mentira. Então eu digo assim, tem um eu da gula dentro da pessoa. Tem um eu da ira dentro da pessoa. Para que ela aprenda a dar o nome para esse exército. Porque os inimigos do amor utilizam muitas estratégias diferentes. Né? É possível se opor ao amor sendo odioso e tendo um ataque de ira. Mas é possível se opor ao amor também sendo preguiçoso e não manifestando o seu afeto positivo. Então são formas muito distintas, né? É muito movimento, né? E eu vi uma página lá que você chegou a postar também, que se aborda sobre a questão dos aspectos, né? Para também dar nomes aos comportamentos dos eus, né? Que é adulto, infantil, né? Sim. Que é bem interessante. Sim, a criança, né? O adulto, a criança interior. É um dos conceitos mais importantes para a gente entrar no trabalho de cura. Sem esse conceito é bem difícil, porque o indivíduo tem que localizar que dentro dele tem uma parte imatura, que continua reagindo como uma criança. Adulto faz birra também. Adulto faz birra também, isso é muito legal você ter tocado. E a questão do público-alvo, então qualquer tipo de público pode estar adquirindo seu livro, seja galera acadêmica, seja galera mais leiga. Eu costumo dizer que é assim, é o leigo interessado em autoconhecimento. Certo. Muito bom. Muito Né? bom. E assim, de todos os capítulos, assim, para a gente chegar nos finalmente aí, Léo, que senão a gente fica muito tempo aí falando sobre várias coisas, que você já falou muita coisa interessante, que, olha, galera, eu já li e venho estudando, né, muito a questão da psicologia também, porque eu, como personal trainer, eu tenho que até tomar cuidados, né, porque senão o treino físico, né, eu acabo deixando, né, a desejar, né, por mais que, graças a Deus, o nosso trabalho ele tem uns resultados muito fortes, né, mensurados fisicamente, mas eu amo, né, conversar, eu amo ouvir também, né, igual o Léo, se colocar nessa posição, né, porque eu sinto que as dores, né, que vêm das pessoas do lado interno, não que eu faça intervenção nenhuma, viu, galera? É questão de conversa apenas, de personal, né, para com o aluno. Não que eu sou psicólogo, né, não me intitulo como psicólogo do aluno, mas eu gosto muito disso. E o que eu quero dizer com isso é que todos esses temas que ele falou é muito interessante vocês lerem, porque ele vai trazer uma base muito forte de aspectos assim psicológicos, facetas assim extremamente assim importantes, né? E dentro de todos esses capítulos, agora indo para o que eu queria meio que finalizar contigo, Léo, dentro de todos esses capítulos, são quantos capítulos? São 13. 13 capítulos, né? Qual capítulo assim que você acha assim que você, olha, se divertiu mais, ou então teve mais criatividade, ou não precisa nem falar, porque eu sei que a pergunta ela não está totalmente certa, porque eu estou querendo trazer uma definição para isso, mas o capítulo, conta um pouco sobre um capítulo aí que você fala, Lucas, esse daqui não pode passar batido aqui na nossa live. Olha, é um capítulo que eu acho que você vai gostar bastante dele, Lucas, que se chama O Guerreiro da Luz. Nesse capítulo, eu conto, né, que para que uma pessoa ela consiga empreender essa jornada de autoconhecimento, ela tem que despertar dentro dela determinadas características do guerreiro. O que é um guerreiro da luz? É aquele que se compromete a lutar contra o mal dentro de si mesmo. Então, uma pessoa porque o guerreiro ele é um arquétipo, né? Você trabalha com artes marciais, você estudou isso, pratica. A postura, a filosofia por trás das artes marciais é o arquétipo do guerreiro, que é o quê? A presença, a capacidade de observação, a disciplina, né? Então, eu percebi ao longo da minha experiência com autoconhecimento que falta para as pessoas incorporar
essa energia? Porque parece que na nossa cultura as pessoas têm medo da raiva, têm medo da agressividade, e por não saber domar essa energia, que é uma energia sagrada, é a força do guerreiro. Porque é o guerreiro que nos ajuda a cortar a relação com o mal, a dizer não para aquilo que nos faz mal. Veja, eu escolho coisas que me faz mal, eu como o que me faz mal, eu bebo o que me faz mal. Peraí, como é que eu ponho um freio nesse impulso de colocar para dentro o que me faz mal? Então tem que ser uma força de guerreiro. Então a imagem do guerreiro nas religiões, como São Jorge, que está lá derrotando um dragão, né, que representa as tendências maldosas. Né? Então, o Guerreiro da Luz foi um capítulo que eu gostei muito de fazer, porque fala dessas características. Por exemplo, deixa eu ler aqui um dos tópicos, né? Eu tenho aqui um tópico que se chama A Espada e o Escudo, as armas do guerreiro. Então, a espada, ela é um símbolo da nossa capacidade de cortar relação com aquilo que nos faz mal. Então, a gente saber dizer não, a gente saber colocar limite em mim e no outro, a gente saber que tudo tem um fim, né? A espada, ela vem para ceifar determinadas coisas e que uma poda pode fortalecer a planta também, né? Então, é uma ferramenta poderosa da nossa consciência, que traz discriminação, né? Discernimento para a consciência. E o escudo é a nossa arma psicológica de, uma vez que eu já cortei a relação com aquilo que faz mal, aquilo vai tentar voltar depois, de uma forma talvez mais fraca. E aí nessa hora eu não tenho que cortar mais nada. Eu só tenho que usar o meu escudo, né? Que é essa característica da nossa personalidade, de poder sustentar as posturas. Não, eu decidi isso. Aí vem uma tendência para se perder no caminho. Não, volta, põe o escudo na frente e não seja levado por essa tendência. Né? Então, esse capítulo aqui para mim é um xodózinho. Nossa, muito legal isso que você falou, né? Porque levanta um negócio assim muito importante, cara. Dentro das religiões, dentro da espiritualidade, dentro das artes marciais, dentro do mundo em si, sabe? Que é essa questão, né, de que o mundo tá cheio, recheado, né, Sim. de arquétipos de guerreiros, sabe? De espiritualidade de guerreiros, de pessoas que construíram uma história, né, seja breve ou seja longa, né, de muita luta, muito suor, né, sabe? E isso é muito legal, porque quando a gente às vezes entra em algumas coisas, né, Léo, eu falo isso porque a gente às vezes entra por determinados motivos numa espiritualidade, né, numa denominação, numa doutrina, sabe? Sim. Parece que essas essências, sabe, de amor, né, esse significado real do arquétipo, seja de qualquer, né, doutrina religiosa, tipo, a verdadeira essência se perde, né, por causa de tudo isso que você comentou também, que a gente aprende, né, dessa manipulação, né, por parte dos nossos eus, né, por parte do sistema, né, também doutrinário, que às vezes quer colocar uma verdade absoluta, né, e aí a gente perde a beleza, né, de todos esses guerreiros, a força motriz central, né, de todos esses guerreiros. E a gente às vezes acaba, né, demonizando o guerreiro do outro, né? E aí é onde julgando. E aí é onde que se perde. Então isso é muito importante. E você falou, tipo, a grande maioria, né, das minhas estátuas aqui traz um viés, né, de guerreiro. Guerreiro. Ó, isso uma começa a contar. Atlas. É tanta coisa aqui, por exemplo, só para, né? Samurai. Lutador. Então, quer dizer, é sensacional. Eu estou trazendo aqui porque eu gosto muito disso, desse tipo de energia, e com certeza no livro que eu comprar
é seu também, eu vou gostar muito dessa parte aí. Sim, Bom, Léo, o sentimento que fica aqui é de querer, sabe? É de felicidade, de querer ficar mais, de felicidade. Mas eu sei que conversou com você, né? Pelo tempo que eu te conheço, tudo e pelo papel que você fez de importância na minha vida, eu sabia aham, que no mínimo ia vir esse tipo de sentimento, de não acabar essa live, né? sim, Mas, infelizmente, a gente precisa, né, galera, terminar essa live. Depois também, mais para frente, se você tiver aberto também a fazer outras lives de outras temáticas mais pontuais, sim, Léo, também, tipo, eu faço novamente o convite para você, porque esse mundo digital, essa revolução digital, a gente tem que entender que é uma revolução, né? aham, Igual a Industrial 1, a Industrial 2, né, que sim, aconteceu e que trouxe toda a evolução para o mundo, né? A gente tem que cair a ficha que nesses últimos 15 anos, 20, já virou, né, essa digital, e isso aqui não é uma criação de conteúdo que pelo menos o Lucas, né, vai acabar, né? Isso aham, daqui para mim eu levo como um negócio assim que vai de encontro com a minha carreira, que vai de encontro com a minha empresa, que vai de encontro com a minha espiritualidade. Então, quer dizer, vai ser criação de conteúdo assim constantemente com quem tem esse coração aberto, essa disponibilidade sempre. sim, E as nossas lives, Léo, também para a galera que está assistindo aí a Escola do Curador, ela fica gravada, tá? Ela fica gravada na minha bio. Então você vai na seçãozinha ali de Reels, né? Tem o folder principal, né, da nossa postagem que a gente fez durante a semana. É só clicar que aí os 50 minutinhos ele está gravado 100%. Agradeço a todo tá, mundo aí que assistiu essa live também poderia estar descansando. Avise as pessoas que queiram assistir que essa live você pode assistir 5 minutos só se você quiser, como todas as outras, né? Você pode fracionar o conhecimento, né, da forma como você achar pertinente. Agradecer sempre também a equipe que está por trás aí de interpretação, o Ivan, a Jéssica, Julian, todos, a Janaína, né? Todos que fazem essas interpretações. E tem mais, viu, galera? Tem mais. Porque se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, essa equipe aqui, ela é grande. sim. Então, agradecer demais. E agradecer também, Léo, você, cara. Você, porque sem palavras pelo agradecimento aí, por você ter aceito aí, ter colocado todo o seu profissionalismo aí e esse amor, né, frente aí, esse mundão nosso aí. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí por ter lembrado, né? Mesmo o curso foi em 2017, né? Quantos anos já foram? E agora, no segundo semestre, eu devo voltar a dar curso presencial. Então, tem novidade por aí. Mas muito obrigado aí pela oportunidade. Pô, legal. Aí, galera, curso presencial. Curso presencial é sensacional, viu? As dinâmicas, viu? Sensacional mesmo, Sim, né? Então, Léo, muito obrigado também aí por ter aceito. É isso aí, galera. Bom descanso, boa noite. O Léo ele vai deixar, por exemplo, tá na própria bio, né, dele, o link para aham, vocês entrar, né, na plataforma sim, onde vocês vão comprar esse livro, seja em isso. e-book, né, ou seja físico. Eu gosto de físico, né? Eu gosto Eu também. de tá com o livro na mão, né? Mas assim, vocês ficam à vontade para escolher e fazer um investimento, né? E também os nossos Sim. canais vai estar na descrição aí. É só mandar uma mensagem que a gente responde rápido. Fechou, Léo? Valeu! Muito obrigado aí, viu? E a Gabriela, né? Você sabe, né? Ela mandou uma mensagem Manda um escrita beijo. aqui. Tá fazendo muito barulho aqui, mas Tá, ela mandou um grande beijo falando que tá com muita saudade. Não, De você. eu amo tá. ele. Que ama, que ela ama muito você. Tá, manda um Fechou? beijo pra ela. Grande abraço. Tchau, tchau, Tchau. galera.